Programa A Redenção começa agora para você e toda a família. É sempre uma alegria encontrar você para rezarmos juntos e experimentarmos, através dos ensinamentos de Santo Afonso, a grande graça que o Senhor nos dá a cada dia para alcançarmos a salvação. Estamos falando sobre isso, meditando uma obra de Santo Afonso que nos leva a crescer nessa realidade. Mas é uma alegria ter você junto com a gente, é uma alegria imensa estar ao lado do Padre Everson também para rezarmos juntos. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa, e muito obrigado por você chamar a atenção, não apenas minha, mas dos nossos queridos irmãos e irmãs que fazem esse programa agora, que eu acolho a todos com alegria. Porque quero chamar a atenção justamente a alegria que esse programa deve despertar em nosso coração. Porque, seguindo os ensinamentos de Santo Afonso, nós nos colocamos diante da maravilha do amor de Deus. Isso deve nos encher de alegria verdadeira, alegria da certeza de que o amor de Deus é maior do que tudo em nossa vida. Somos amados por Deus, Caísa. Padre Everson, e é justamente sobre isso que nós vamos falar no programa. O tema de hoje, o amor de Deus vence tudo. Programa lindo demais, como toda semana, claro, e queremos que você faça uma experiência bonita com esse amor de Deus que transforma a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos sempre clamar juntos. Nós clamamos juntos aqui no programa a força e a graça do Espírito Santo. Aqui no programa Redenção, aprendendo com Santo Afonso, nós sempre temos o contato com a Palavra de Deus, que é verdade para a nossa vida, que é luz para o nosso caminho. Então, se você tem a oportunidade de pegar a palavra, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos de 4 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. E a palavra nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de respeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, e o que em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco. Uma palavra que nos ensina a nos deixar conduzir por aquilo que é de Deus. E Padre, quando nós falamos o amor de Deus vence tudo, quando nós caminhamos no caminho de Deus, nós vamos vencendo e superando as barreiras. Eu admiro muito a capacidade de Santo Afonso de tirar, podemos dizer assim, usufruir da palavra de Deus, um alimento tão importante para a vida,
primeiro para a vida dele, e como ele era muito preocupado que as pessoas vivessem a resposta de amor, então Santo Afonso tira da palavra de Deus ensinamentos tão importantes. Ele certamente, refletindo esta passagem de Filipenses, quando o apóstolo exorta a termos alegria, repito, alegrai-vos, mas o apóstolo coloca, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, certamente na sua reflexão, ele faz uma ligação imediata com a palavra de Jesus. Eu lhes digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena. Mas nós nos perguntamos e queremos ouvir de Santo Afonso uma resposta. Por que nós devemos ser alegres? Por que nós devemos ter confiança? Por que nós não podemos deixar que a doença de Santo Afonso, ele foi marcado a vida inteira por limitação da saúde, e mesmo um problema moral. Santo Afonso foi marcado no início da vida pela dificuldade de aceitar as limitações. Ele era escrupuloso, ele vai vencendo tudo, mas ele coloca justamente para nós um pensamento muito importante, e é justamente o amor de Deus. Quando ele diz, é forte o amor como a morte, ele está usando esse texto no seu livro, A Estrada de Salvação, lá de Eclesiastes. Quando então coloca, o amor é forte como a morte, mas ele vai explicar por quê. Assim como a morte nos separa de todos os bens da terra, das riquezas, das dignidades, dos parentes, dos amigos, de todos os prazeres do mundo, assim também o amor de Deus, quando reina num coração, despoja-o do apego a esses bens caducos. Achei muito interessante essa reflexão de Santo Afonso, porque a experiência que fazemos quando sepultamos alguém, eu sempre penso, quando desce aquele corpo para a sepultura, todos os laços estão cortados. Nada desse mundo ele levará. Por isso Santo Afonso vai dizer que a morte nos separa de tudo, de tudo. Mas o amor é mais forte do que a morte, porque quando fazemos a experiência do verdadeiro amor em nossa vida, nós desvinculamos tudo aquilo que pode ser amarra, né, para nós. E aí, mas Santo Afonso depois vai colocar um outro pensamento muito importante para nós. E isso me enche de alegria. A alma não pode ficar sem amar. Veja bem, queridos irmãos, nós, cristãos, seguidores de Cristo, não somos pessoas que vivemos a amargura, que vivemos a tristeza, que vivemos a raiva. Não, não. A alma não pode ficar sem amar. Mas agora ele continua. Ou ama o Criador, ou ama as criaturas. E ele faz um convite para nós. Vede uma alma despojada de todo amor terreno e vereis uma alma toda repleta do amor de Deus. Porque aonde não existe o amor que nos prende, ele usa essa expressão, o amor caduco, as coisas caducas, o amor do bem infinito preenche a nossa vida. Isso nos dá alegria, isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá certeza da vida eterna feliz, Caísa. E padre, quando eu estava estudando o capítulo de hoje, que nós estamos aqui, nesse tema que nós estamos meditando juntos, e você também que está aí sempre rezando conosco, eu estava justamente pensando, né? Eu acho que quando eles souberem do tema, todos os nossos companheiros de oração, eles vão pensar, mas como assim? Será que no estalar de dedos eu experimento o amor de Deus e vou vencer tudo?
é porque é justamente isso que o Padre falou. Quando nós vamos experimentando o amor de Deus, nós vamos percebendo que tem certas coisas que não devem conduzir a nossa vida. Tem certas situações que nós enfrentamos que aquilo a gente tem que deixar passar. Não adianta ficar gastando energia da gente, ou ficando chateado, ou com amargura no coração, porque tudo aqui neste mundo vai passar. Qual que é a minha preocupação hoje? Quando eu experimento o amor de Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, ficar dando muita moral para aquilo que está me tirando da graça de Deus, do amor de Deus, não, eu não vou fazer isso não. É por isso que o amor de Deus vence tudo. A dificuldade, ela existe, mas eu tenho o amor de Deus. E se eu reconheço o amor de Deus presente na minha vida, eu reconheço um Deus que não me abandona. Eu experimento um Deus que está comigo a todo instante. Por isso eu posso proclamar: o amor de Deus vence tudo. Porque o Deus que eu conheço e que eu trago no meu coração é esse Deus que cuida de mim e que me ama. Então, Padre, fazer a experiência desse amor de Deus vai me fazendo vencer todas as coisas. E vai me fazer feliz. E por isso Santo Afonso diz: ninguém vive mais contente no mundo do que aquele que despreza todos os bens. Olhe bem, ninguém vive mais contente no mundo do que aquele que despreza os bens, porque quando nós ficamos presos nos bens terrenos, e são bens temporários, e Santo Afonso usa essa expressão, os caducos, de repente nós percebemos que esses bens não podem nos prender. E aí Santo Afonso continua: quanto mais alguém se desprende de tais bens, mais rico se faz de graças divinas. Assim, o Senhor premia aqueles que o amam fielmente. É o amor de Deus que vem preencher o nosso coração quando nós esvaziamos de todo o amor terreno, de todo o amor às coisas passageiras que acabam, durante a vida vão acabando, mas acaba tudo com a nossa morte. Mas Deus permanece eternamente. E em nosso retiro espiritual é bom demais que nós temos tantas pessoas abençoadas para nos ajudar nessa caminhada de aprendizado, de crescimento na intimidade com Deus. E hoje, mais um dia, mais uma semana que nós temos a companhia do irmão André Luiz Silva Oliveira, diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade, e vai nos ajudar a crescer na fé. Minha saudação fraterna a você que nos acompanha. É sempre uma alegria falar sobre a espiritualidade redentorista e numa série falando sobre os escritos de Santo Afonso e a presença da espiritualidade nesses escritos. Santo Afonso compôs um livro chamado A Oração, o Grande Meio de Salvação. É certamente um dos seus escritos mais famosos, no qual ele destaca a importância de rezar. A importância que a oração tem na vida dos fiéis. Em um trecho ele diz o seguinte: como o corpo necessita e vive através da comida, assim a alma do homem é conservada pela oração. Quer dizer, Santo Afonso, que a nossa vida espiritual, ela é nutrida e sobrevive da nossa vida de oração. A oração é realmente este grande meio de salvação que toca a nossa relação com Deus, com o próximo e também conosco mesmo, pois à medida em que eu vou amadurecendo na vida de oração, eu vou me autoconhecendo. Eu vou conhecendo as pessoas à minha volta, a relação que eu mantenho com elas. E pela oração, eu vou amadurecendo a minha relação com Deus, a chamada relação e amizade espiritual que nós temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, nesta obra, A Oração, vai destacar a necessidade e a importância que a oração ocupa na vida do cristão. Ela é realmente algo que nos nutre, que nos fortalece, que nos fortifica, que nos aponta o caminho a seguir. Santo Afonso, quando escreveu esta obra, quis dizer ao povo de seu tempo, e quer dizer para nós ainda hoje,
que vale a pena rezar, que a oração toca o coração do homem e o coração de Deus. Boa leitura, boa espiritualidade e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, irmão André Luiz, pela sua presença, sua ajuda a entendermos a proposta de esperança que Santo Afonso nos dá. Obrigado, irmão André. Programa A Redenção, sempre crescendo juntos na fé, através dos ensinamentos de Santo Afonso. E hoje nós vamos meditar mais um trecho do Glórias de Maria, que fala que nós devemos nos dirigir a Maria, quem desejas receber as graças. Dirija-se a Maria, quem deseja as graças. E Santo Afonso, ele diz lá no Glórias de Maria assim, ó: queremos obter alguma graça? Recorramos então a Maria, que nunca deixou de alcançar a seus servos o que lhes impetra, pois achou e sempre acha a graça divina. E olhando para esse trecho, Padre Everson, do Glórias de Maria, a gente percebe, Nossa Senhora sempre nos aponta aquele que é o autor de toda graça. E Santo Afonso faz uma reflexão muito profunda, o porquê que ele coloca como um dos pilares da devoção, a devoção a Nossa Senhora. Por quê? Na nossa espiritualidade ele faz justamente a reflexão, porque Maria foi escolhida por Deus para ser o canal da fonte das graças para a humanidade. Qual é a fonte das graças? O nosso Redentor. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu em Maria a nossa natureza. E depois, Santo Afonso continua a reflexão dessa escolha de Deus, de Maria ser a mãe do Redentor, na hora da redenção, na hora da morte, antes de dar o último suspiro, antes de realizar a redenção da humanidade. O que Jesus faz? Entrega para a humanidade: eis aí a sua mãe, eis aí seu filho. E na pessoa de João Batista, Nossa Senhora cuida de nós. E por isso, quem de nós que não tem confiança na própria mãe, e nós nos dirigimos à mãe aqui da terra, e com muito mais confiança nós devemos nos dirigir à mãe do céu. Maria é mãe de Jesus, é nossa mãe. Por isso, sempre Santo Afonso diz: quem deseja alguma graça, dirija-se a Maria. E o pensamento de Santo Afonso de hoje é sempre aquele pensamento para nos deixar com o coração desejoso de experimentar a graça de Deus e confiar, acima de tudo, hoje que nós estamos meditando sobre o amor de Deus que vence todas as coisas, que vence tudo, querer crescer nesse amor a Deus. E o pensamento diz assim, ó: o amor próprio nos engana, fazendo parecer mal tudo aquilo que não lhe agrada. Quem, porém, deseja ser todo de Deus, precisa se esforçar e, diante de uma coisa que lhe agrada, deve dizer que tudo se perca e se dê prazer a Deus. É uma luta diária, não é, Padre Everson? De nos colocar na presença de Deus e crescer no nosso amor a Ele. É importante nós notarmos que Santo Afonso tem uma preocupação em olhar todas as realidades da vida a partir do amor de Deus. E quando ele chama atenção para o amor próprio, em outro lugar ele chama de louco, o nosso amor é um amor louco, porque o amor próprio nos prende às coisas, nos prende às situações, nos prende às glórias passageiras. Por isso ele diz, fazendo parecer mal tudo aquilo que não lhe agrada. Quer dizer, o nosso amor nos leva a nos enganarmos. Por isso, tenhamos coragem de renunciar ao nosso amor próprio para que o amor de Deus seja sempre presente em nós. E lembramos então que tudo isso nós conseguimos viver
quando nós temos sim esse contato com a graça de Deus a cada dia. Graça essa que o Senhor nos oferece a todo instante, porque Ele quer nos ajudar nessa caminhada de fé. Por isso agora nós vamos rezar, não é, Padre? Sem oração não existe vitória sobre o nosso amor próprio. Por isso, com Santo Afonso, rezemos. Meu Jesus, vós conheceis minha fraqueza. Vós prometestes socorrer quem confia em vós. Senhor, eu vos amo, em vós confio, Senhor. Dai-me forças e fazei-me todo vosso. Em vós também eu confio, ó Maria, minha doce advogada. E nessa caminhada, então, nós vamos pedir juntos, Maria, interceda por nós. Nos ajude a fazer pequeno e a permitir que a pequenez das coisas sejam evidentes em nossa vida e que a graça de Deus se torne maior em nós, nos fazendo fortes e corajosos para vencer o nosso amor próprio e deixar que o amor de Deus prevaleça em cada um de nós. É uma grande alegria fazer essa experiência com você. E não se esqueça, na nossa caminhada, nós vamos dando passos pequenos e Deus vai nos dando a graça de vencermos cada obstáculo presente em nossa vida. É assim que nós vamos alcançando e nos aproximando da salvação. Que bom é rezar junto com você e Padre Everson, a cada programa a gente cresce um pouquinho na espiritualidade. Mas sabendo, Caísa, que sem a presença da força divina, nós não vamos ser vencedores. Isso mesmo. Infelizmente, nós vamos sempre fazer naturalmente opções que nos colocam longe do amor de Deus. Por isso, eu, ao agradecer a presença de todos que fizeram esse programa conosco, quero pedir que Deus nos abençoe, que Deus esvazie o nosso coração para que nós possamos ser repletos do amor divino. Mas não nos esqueçamos, o amor divino veio à humanidade por Maria. Por isso, por Maria, eu peço a bênção de Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Eu agradeço demais a sua companhia e, como eu sempre falo, a gente vai crescendo juntos aqui em nossa espiritualidade. O Senhor vai nos dando a graça e vamos alcançar a salvação com a graça do nosso Deus. Padre Everson, até a próxima. Até a próxima, Caísa. E queridos irmãos e irmãs, ao encerrar eu termino dizendo a mesma palavra que Caísa começou: alegria. Alegria porque Deus nos ama, alegria porque podemos amar a Deus. O meu abraço carinhoso para todos. Fiquem com Deus.